E hoje o Agro Real está aqui na Fazenda Pôr do Sol, no município de Campo Verde, para falar sobre uma cultura diferente aqui no estado de Mato Grosso. Ela é muito difundida em todo o Brasil e inclusive está no prato da maioria dos brasileiros diariamente. Estamos falando do feijão, é isso mesmo. Aqui tem uma plantação de feijão, feijão que tem se mostrado uma cultura excelente, inclusive como alternativa à soja ou o milho, né, em épocas de crise dessas commodities. O feijão é plantado aqui na Fazenda Pôr do Sol tradicionalmente há bastante tempo. Porém, nós conversamos com um especialista que falou sobre essa alternativa que está se tornando um ótimo negócio para os produtores aqui do estado de Mato Grosso. A família Ferri, proprietários da fazenda, plantam feijão em Campo Verde há mais de 10 anos, mas geralmente no período de safra-verão. A aposta na safrinha tem acontecido nos últimos anos, justamente como uma alternativa ao milho. Porém, a cultura no Brasil vem de séculos. O feijoeiro comum é um dos pratos mais conhecidos e tradicionais da culinária brasileira. Além de ser uma excelente fonte de proteína, os grãos também são compostos por carboidratos e minerais. Em especial, podemos citar o ferro, que é muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo. No Brasil existem diversas espécies e tipos de feijão cultivados, de sua ocorrência é bastante regional e cultural. Por exemplo, o feijão calpi ou feijão de corda, muito cultivado no norte e no nordeste do país, regiões pouco favoráveis ao cultivo do feijão comum. Como a sua produção no Brasil pode ocorrer em 3 épocas distintas, a possibilidade de incorporação de novas áreas sempre foi possível, e isso permitiu com que o seu cultivo tenha sido bastante difundido para todas as regiões do país. E mesmo sendo uma cultura considerada ainda de subsistência e de produção familiar, o cultivo desta leguminosa é crescente. Com isso, agricultores considerados tecnificados, como os aqui de Mato Grosso, que dispõem de maior quantidade de terras, maquinários e investimentos para serem aplicados ao cultivo, tornam a produção dessa leguminosa mais promissora. Assim, o Brasil se torna um dos maiores produtores de feijão do mundo. Para plantar e colher o feijão, se utiliza as mesmas máquinas desenvolvidas para outras culturas mais comuns no estado de Mato Grosso, com algumas adaptações simples. Isso e o fato da versatilidade tem feito com que o interesse pelo feijão aumentasse no mercado, como explica Henrique Favari, agrônomo, fitotecnista e coordenador técnico de mercado da Nitro. A cultura do feijão, ela no Brasil, ela é destinada, ela é dividida em 3 safras, vamos dizer assim, no calendário agrícola. Existe o feijão plantado de primeira safra. Esse feijão de primeira safra, ele é plantado no lugar da soja, por exemplo. Ele começa ali para meados de novembro até dezembro. Aí o segunda safra, que é chamado também de feijão da seca, ele ocorre de janeiro até abril. E o feijão terceira safra, que é esse mais destinado para as áreas de pivô central. Esse começa a partir de maio e vai até ali meados de agosto. A cultura do feijão ela tomou um espaço um pouco maior aqui no 24, principalmente por conta da queda dos preços dos cereais de modo geral. Então, há produtores, por exemplo, na região do Médio Norte aqui, onde se destinaria o milho, por exemplo, houve produtores que optaram pela a cultura fazendo ela em sequeiro. Então, a gente tem aqui na região do Médio Norte, temos produtores fazendo o feijão também, sem ser em áreas de pivô. Então, torna isso mais atrativo. As culturas fora dos cereais, hoje, elas têm se destacado, dos cereais como soja, milho direto, têm se destacado um pouquinho mais por conta dos preços, principalmente da queda do milho. Então, essas outras culturas têm chamado a atenção. Outras culturas, por exemplo, têm chamado a atenção. Amendoim, que é uma novidade também na região. O gergelim tem se destacado também. Então, existem culturas alternativas de alta rentabilidade que têm chamado a atenção dos produtores. Além das vantagens elencadas do feijão, uma pesquisa recente da Embrapa apontou que o uso de bioinsumos estão gerando até 214% de retorno sobre sua aplicação na cultura do feijão. E isso impacta nos custos de produção, mas também na qualidade dos grãos e pode ser bastante benéfico para a rentabilidade das safras. Os estudos da Embrapa são muito bons com relação a essa parte, principalmente a parte dos biodefensivos. A parte de biodefensivos ela é interessante porque nós utilizamos micro-organismos ao nosso favor. Significa que eu posso utilizar uma bactéria
associada a uma outra bactéria que tem, além de ganhos em nutrição, ganhos como promotor de crescimento da planta. Significa que eu posso abrir mão de adubos químicos, principalmente as fontes mais nitrogenadas. Hoje, as fontes nitrogenadas são uma das mais caras quando a gente pensa em adubação. Então, por que não utilizar um micro-organismo a nosso favor, que pode suprir de 50% a toda a demanda da lavoura durante o ciclo da cultura? Isso é fantástico. A estratégia é a seguinte: as plantas elas têm uma demanda de nutricional química, mas quando a gente pensa em nitrogênio, a gente pode suprir essa demanda visto a fixação biológica de nitrogênio, que essas bactérias fazem. Essas bactérias são do gênero Rhizobium e do gênero Azospirillum. Então, eu posso fazer o quê? Quais são as estratégias? A primeira é o tratamento de semente com essas bactérias. Então, logo no plantio, nós fazemos o tratamento chamado de co-inoculação, ou outra estratégia também pode ser o tratamento de suco, onde a gente aumenta um pouco a dose desses produtos, ora produtos comerciais, e a gente faz esse tratamento no solo. Então, visando isso, a gente consegue suprir, dependendo da demanda, logicamente, da cultura, de 50% até 100% da demanda de nitrogenada que é para a cultura. As leguminosas, de modo geral, elas fazem muito bem esse processo de fixação biológica do nitrogênio. Soja e feijão, por exemplo, existem grupos de bactérias, micro-organismos que fazem esse suprimento desse nutriente tão importante para a vida da cultura, para o ciclo. Então, ora, dependendo da situação hídrica, da sua condição de solo, muito se fala hoje sobre sanidade de solo, agricultura regenerativa. Então, essa pegada dos micro-organismos, ela tá vindo de uma crescente, indo de encontro à pegada do carbono, onde a gente está visando o quê? Diminuir o uso de defensivos químicos, a parte de nutrições químicas, surgindo outras alternativas. Os micro-organismos são conhecidos desde a década de 60, para você ter uma ideia. Então, mas com essa pegada forte dos biodefensivos, hoje isso tem vindo muito mais à tona. E visto a rentabilidade também, que é o que a gente deseja. Então, nessa pesquisa está se falando em torno de um ROI de 1,9 a R$ 2,14 para R$ 1 investido nessa tecnologia dos biológicos. Então, é muito atrativo, faz total sentido, e não somente essa, mas também a utilização de biodefensivos para o controle biológico de pragas, utilização de ferramentas biofungicidas também tem se falado muito para a cultura e tem se agregado muito, utilização de um fungo muito amigo das culturas, que é o tricoderma. O tricoderma é uma ferramenta muito interessante para todas as culturas, inclusive para o feijão, e também os estudos da Embrapa mostram um controle muito interessante de tricoderma contra o mofo branco, uma das principais doenças de ordens fúngicas da cultura do feijão, principalmente na nossa realidade, que são feijoeiros nas áreas irrigadas. E os bioinsumos, que antes eram uma aposta, hoje já são realidade, não somente na cultura do feijão, mas em todas as outras e com ótimos resultados. O nível de investimento para o setor de biodefensivos também, ele está muito maior. Então, estamos falando de uma realidade. Os biodefensivos não são mais o futuro, eles são o agora. O universo dos micro-organismos ele é muito pujante. A cada pesquisa, nós descobrimos novidades. Por exemplo, nós temos micro-organismos que mitigam o estresse da planta. Esse estresse é advindo de falta de chuvas, altas temperaturas, às vezes uma condição de solo um pouco mais alcalino. Nós temos micro-organismos que favorecem a disponibilidade de nutrientes, principalmente fósforo para o sistema radicular. Fósforo é um elemento de suma importância para as culturas agrícolas. Nós temos micro-organismos que fazem o quê? O controle biológico das pragas, aumentando essa qualidade final de produto. Então, nós temos micro-organismos hoje que competem ou que concorrem contra fungos patogênicos que, de certa maneira, comprometem as lavouras, pensando nas doenças, principais doenças. Então, esse universo dos micro-organismos, a cada dia que passa, devido à seriedade e o número de empresas, o número de investimentos que tem se colocado, tem trazido muita rentabilidade para o produtor.
É fato, o produtor hoje ele é um pouco descrente dessas tecnologias, mas com o passar do tempo, vendo com a persistência, lógico, dos profissionais, a seriedade dos profissionais que estão no campo também, a gente tem quebrado esses paradigmas. Então, e tem surtido muitos efeitos positivos para safras. Sim, sim, sim. O advindo dos químicos é fato, é uma necessidade. A nossa proposta aqui é dizer que nós temos mais alternativas, mais ferramentas para lidarmos com as situações adversas do campo, mas hoje, se alguns produtores quiserem tocar uma cultura agrícola com ferramentas biológicas, hoje ele tem capacidade. Então, cabe ao quê? Ao profissional, o consultor, o agrônomo responsável, ter aquele manejo dentro da propriedade, aquele manejo integrado de praga, de doenças, entender realmente quais são as demandas da cultura, quais são as problemáticas, porque ferramentas biológicas para suprir essa demanda hoje nós já temos. O mundo dos produtos biológicos, ele aparentemente é uma novidade, mas ele não é. Quanto mais a gente vai discutindo, mais coisas novas a gente vai vendo, vai atendendo as nossas necessidades. Hoje a gente já está caminhando para a utilização de macrobiológicos, não somente os microbiológicos, macrobiológicos para controle de pragas, que são pragas-chave nas culturas agrícolas. Então, a diversidade do mundo dos biológicos ela é muito grande.